Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, sinais proféticos estão se cumprindo ao nosso redor com uma precisão que deveria fazer todo crente tremer de expectativa e temor reverente. O que aconteceu nos dias de Noé não foi apenas uma história antiga registrada para nosso conhecimento histórico. Foi um alerta divino, um prenúncio profético do que está prestes a acontecer em nossa geração. Se você não compreender a conexão entre aqueles dias diluvianos e os nossos, você pode estar perdendo o aviso mais importante que Deus já deu à humanidade sobre o fim dos tempos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39, fez uma declaração que deveria ecoar em nossos corações como um alarme espiritual. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estas não são palavras poéticas ou metafóricas, são uma profecia literal e urgente sobre nossos dias. Para compreendermos completamente esta advertência divina, precisamos mergulhar nas águas profundas da narrativa do dilúvio, não como observadores distantes, mas como participantes espirituais que reconhecem os paralelos assombrosamente precisos entre aquela época e a nossa. O relato começa em Gênesis capítulo 6, onde somos confrontados com uma realidade perturbadora. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Imagine por um momento a condição espiritual daquele mundo antediluviano. Não era simplesmente uma questão de pecados ocasionais ou falhas morais isoladas. A corrupção havia se tornado sistêmica, penetrando em cada fibra da sociedade humana. Gênesis capítulo 6 versículo 11 nos revela que a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A palavra hebraica para corrompida aqui é shashat, que significa arruinada, destruída, putrefata, uma descrição que evoca a imagem de algo completamente apodrecido desde o interior. Mas o que torna esta descrição ainda mais alarmante é sua semelhança gritante com nossa época atual. Vivemos em uma geração onde a violência se tornou entretenimento, onde a imoralidade é celebrada como liberdade, onde a verdade absoluta é rejeitada em favor de relativismos convenientes. As redes sociais, que deveriam conectar a humanidade, tornaram-se plataformas de ódio, difamação e corrupção moral. Os pensamentos dos homens, como em Gênesis capítulo 6 versículo 5, são só maus continuamente. É neste contexto de decadência moral absoluta que Deus encontra um homem diferente. Noé é descrito em Gênesis capítulo 6 versículo 9 como homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra perfeito aqui não significa sem pecado, mas sim íntegro, completo em seu caráter moral. Em meio a uma civilização completamente corrompida, Noé manteve sua integridade espiritual. Ele andava com Deus, uma expressão que denota comunhão íntima e contínua com o Criador. Quantos Noés existem hoje? Quantos crentes verdadeiramente andam com Deus em meio à corrupção moral de nossa época? A igreja moderna, em muitos casos, tem se conformado com os padrões mundanos, diluindo a mensagem do Evangelho para torná-la mais palatável para uma sociedade pecaminosa. Mas Deus sempre preserva um remanescente fiel, aqueles que, como Noé, mantêm sua integridade espiritual independentemente das pressões culturais ao redor. A construção da arca representa um dos mais poderosos símbolos proféticos da Escritura. Quando Deus ordena a Noé em Gênesis capítulo 6 versículos 14 a 16 para construir uma embarcação de dimensões específicas, ele não estava apenas providenciando o escape físico do dilúvio, estava estabelecendo um tipo profético de salvação. A arca, feita de madeira de gofer e calafetada com betume por dentro e por fora, representa Cristo como nosso refúgio seguro do julgamento divino que há de vir. Considere os detalhes proféticos, apenas uma porta na arca, assim como Jesus declarou em João capítulo 10 versículo 9, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Uma janela no alto, representando nossa única perspectiva esperançosa voltada para o céu. 3 andares, possivelmente simbolizando a Trindade ou os 3 aspectos da salvação, justificação, santificação e glorificação. Mas aqui está um detalhe que deveria fazer todo crente refletir profundamente. A construção da arca não foi um projeto de fim de semana. 2 Pedro capítulo 2 versículo 5 chama Noé de pregoeiro da justiça. Durante os anos de construção,
Muitos estudiosos estimam entre 55 a 75 anos. Noé não apenas construía fisicamente a arca, mas também pregava espiritualmente para sua geração, advertindo sobre o julgamento vindouro. Imagine o escárnio, a zombaria, a incredulidade que Noé enfrentou diariamente. Em uma época onde possivelmente nunca havia chovido, pois Gênesis capítulo 2 versículo 6 sugere que um vapor subia da terra e regava toda a face da terra, a ideia de um dilúvio global parecia absurda. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, construíam suas vidas como se o amanhã fosse garantido, exatamente como Jesus profetizou que seria em nossos dias. E não é exatamente isso que vemos hoje? Apesar de todos os sinais proféticos se cumprindo, terremotos em lugares diversos, pestilências, guerras e rumores de guerras, o amor esfriando, o aumento da iniquidade conforme descrito em Mateus capítulo 24, a humanidade continua seus negócios cotidianos como se nada estivesse acontecendo. A igreja dorme enquanto o mundo caminha para o julgamento. O momento do fechamento da arca é profundamente significativo. Gênesis capítulo 7 versículo 16 declara: E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. Observe que não foi Noé quem fechou a porta, foi o próprio Deus. Isso representa o fim da oportunidade de salvação, o momento quando a graça divina se retira e o julgamento se torna inevitável. Estamos nos aproximando rapidamente desse momento profético em nossa dispensação. Paulo advertiu em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 10 a 11 sobre aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Há um ponto onde a rejeição contínua da verdade resulta no endurecimento judicial do coração. Quando as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram conforme registrado em Gênesis capítulo 7 versículo 11, não foi simplesmente uma chuva intensa, foi uma catástrofe cósmica, um desfazimento da ordem criada. As águas subiram continuamente por 150 dias, cobrindo até mesmo as montanhas mais altas. Toda a carne que respirava sobre a terra seca pereceu, exceto aqueles que estavam na arca. Esta destruição total representa o julgamento final que aguarda nossa geração rebelde. Segundo Pedro capítulo 3 versículos 10 a 12 nos adverte que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de ser assim desfeitas todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. A questão não é se o julgamento virá, a questão é quando. E todos os sinais apontam para uma proximidade alarmante. Assim como nos dias de Noé, nossa geração está marcada por violência desenfreada, corrupção moral sistêmica, rejeição da autoridade divina e indiferença espiritual generalizada. A tecnologia moderna, que deveria ser uma bênção, tornou-se uma ferramenta de corrupção e desvio espiritual. Considere os paralelos específicos. Nos dias de Noé, Gênesis capítulo 6 versículo 2 menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esta mistura entre o sagrado e o profano, esta confusão de valores morais e espirituais, é exatamente o que caracteriza nossa época. A Igreja Mundial tem abraçado filosofias mundanas, relativismo moral e teologias que acomodam o pecado em vez de confrontá-lo. A paciência de Deus nos dias de Noé durou até que sua longanimidade se esgotou. 1 Pedro capítulo 3 versículo 20 nos lembra de como a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Apenas 8 pessoas em toda a população mundial foram consideradas dignas de preservação. Que porcentagem insignificante representa a verdadeira fé em meio à corrupção generalizada? Jesus fez uma pergunta penetrante em Lucas capítulo 18 versículo 8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta não é uma pergunta retórica, é uma advertência profética sobre a escassez da fé verdadeira nos últimos dias. A apostasia predita em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 já está em pleno andamento, com denominações inteiras abandonando as doutrinas fundamentais da fé cristã. O arco-íris que apareceu após o dilúvio, registrado em Gênesis capítulo 9 versículos 13 a 16, foi estabelecido como sinal da aliança divina de que nunca mais destruiria a terra por água. Mas isso não significa que o julgamento não virá, apenas que será por fogo da próxima vez.
O mesmo Deus que julgou o mundo antediluviano por suas iniquidades julgará nossa geração por métodos diferentes, mas com a mesma justiça implacável. A misericórdia de Deus nos dias de Noé foi demonstrada através do período de graça concedido durante a construção da arca. Hoje, vivemos em um similar período de graça, onde o Evangelho ainda é pregado, onde a porta da salvação ainda está aberta, onde o Espírito Santo ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas este período não durará para sempre. Paulo advertiu em Romanos capítulo 1 versículos 28 a 32 sobre uma sociedade que, havendo rejeitado o conhecimento de Deus, foi entregue a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis-nos. Contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esta descrição não é de uma sociedade hipotética futura, é um retrato preciso de nossa civilização atual. A inversão de valores morais, a celebração do pecado, a hostilidade crescente contra os princípios cristãos, tudo isso caracteriza nossa época como nunca antes na história humana. Mas assim como Deus preservou Noé e sua família, Ele preservará sua igreja verdadeira. A promessa de Jesus em Mateus capítulo 16 versículo 18 permanece firme: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O arrebatamento da igreja, prefigurado na preservação de Noé na arca, livrará os verdadeiros crentes da ira vindoura, assim como Paulo assegurou em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 a 17. A urgência desta mensagem não pode ser subestimada. Cada dia que passa nos aproxima mais do momento quando a porta da graça se fechará definitivamente. Cada oportunidade rejeitada de arrependimento genuíno pode ser a última. Cada convite ignorado do Espírito Santo pode não se repetir. Nos dias de Noé, a sociedade estava tão imersa em seus prazeres e ocupações mundanas que não percebeu os sinais do julgamento iminente até que veio o dilúvio e os levou a todos. A palavra grega para levou aqui é airo, que significa remover completamente, como se nunca tivessem existido. Que destino terrível aguarda aqueles que rejeitam as advertências divinas. Hoje, os sinais são ainda mais claros do que eram nos dias de Noé. Temos a palavra de Deus completa, temos o testemunho da história, temos o cumprimento literal de centenas de profecias bíblicas diante de nossos olhos. Israel voltou à sua terra em 1948, exatamente como profetizado. Jerusalém está novamente sob controle judaico desde 1967. A tecnologia necessária para o cumprimento das profecias do Apocalipse está disponível. As condições morais e espirituais preditas para os últimos dias estão perfeitamente alinhadas com nossa realidade atual. A pergunta que cada pessoa deve fazer a si mesma é esta: se o julgamento viesse hoje, onde eu estaria? Na arca da salvação em Cristo Jesus, ou fora dela, sendo levado pela enxurrada do julgamento divino? Não há posição neutra nesta questão. Ou você está em Cristo, ou você está fora dele. Ou você é como Noé, andando com Deus em meio à corrupção, ou você é como a multidão que pereceu nas águas do dilúvio. O tempo da decisão é agora. O tempo do arrependimento é hoje. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2 declara: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não há garantia de que haverá um amanhã para aqueles que continuam adiando sua resposta ao chamado divino. A história de Noé não é apenas um relato antigo, é uma advertência profética para nossa geração. Os paralelos são inconfundíveis, os sinais são inequívocos, a urgência é absoluta. Como Noé foi um pregador da justiça em seus dias, nós devemos ser proclamadores da verdade em nossos dias, advertindo sobre o julgamento vindouro e apontando para Cristo como única arca de salvação. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivenciando, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. O tempo é curto, as oportunidades são preciosas, e cada alma alcançada pode fazer a diferença entre a salvação e a perdição eterna. Que Deus nos encontre fiéis como Noé, preparados como a igreja primitiva, e vigilantes como as virgens prudentes da parábola de Jesus. Amém.